Daniel 10, 12. Diz assim: Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispusestes o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Vamos ler mais uma vez todos juntos? Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Amados, coisa gostosa é quando nós temos o privilégio de ouvir o Senhor falar conosco. E durante esse período em que, desde que eu recebi o convite até hoje, sempre que eu tenho um convite para estar ministrando, eu não preparo a palavra só no momento em que eu sento, pego a Bíblia e leio. Eu fico pensando naquilo direto. E pedindo ao Senhor que me dê a palavra para só então eu parar e estudar. Porque eu venho de uma geração que primeiro botava o joelho no chão e esperava Deus dar a palavra para depois abrir o texto e estudar a palavra. Hoje nós vemos muitos cursos, muitos coaches, não que estudar não seja importante, mas o estudo sem a revelação ele é vazio. E orando ali ao Senhor, arrumando a casa, que eu não conheço uma dona de casa crente que não arruma a casa orando. Irmã, se tu arruma a casa sem orar, tu tá com defeito. Porque as melhores orações é na beira da pia lavando louça. Porque ali ninguém te incomoda, porque as pessoas sabem se te incomodar, quem vai lavar a louça é eles. Aí eles te deixam ali bem quietinho. Se tu parar e entrar no quarto para orar, pode ver. Bate porta, é mãe, é cachorro que briga, tu tem que defender, tirar o teu cachorro em cima do cachorro do vizinho. É marido que pergunta onde que tá o pente, onde que tá o óculos, onde está. Mas vai lavar uma louça. Ô paz. Porque o povo sabe, se incomodar quem está lavando a louça só para nós. Deixa a varoa lavando a louça. Estava lá eu lavando a minha louça, ouvindo uns louvores e pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra. O que o Senhor quer falar com o teu povo naquele lugar? Porque eu tenho muita consciência, irmãos, que quando vocês me convidam, vocês não querem me ouvir. Vocês querem ouvir a voz de Deus. E com muito temor e tremor eu pedi ao Senhor uma palavra, e eu tenho uma playlist de louvores que fica tocando enquanto eu arrumo a casa. Porque se tu arruma a casa sem ouvir uma playlist de louvor, tu tá com defeito também. Que não é possível, irmão, um crente que arruma a casa sem ouvir um louvor e sem fazer uma oração, tá precisando de um avivamento urgente. E ali durante aquela playlist tocando aleatoriamente, tocou um louvor da nossa irmã Estela, que é muito conhecido, que se chama Até Tocar o Céu. E quando aquele louvor começou a tocar, o Espírito Santo ministrou de uma maneira muito forte ao meu coração. Eu tive que largar as panelas para lá e me calar para ouvir a voz de Deus. E eu entendi naquele momento, é isso. É isso que Deus quer falar com a sua igreja. E continuei pedindo a Deus a palavra, porque eu não podia chegar aqui e falar só aos irmãos com a paz do Senhor. Eu espero que vocês adorem até tocar o céu. Agradeço a oportunidade, eu precisava da palavra. E então o Senhor me levou até o livro de Daniel. E interessante que eu estava estudando já o livro de Jeremias. E Jeremias justamente foi o profeta que Deus usou para profetizar o que aconteceria no tempo de Daniel. Jeremias profetizou, Daniel viveu as profecias de Jeremias. E quando o pastor falou aqui da longevidade dos grupos, eu vejo algo muito semelhante acontecendo. O primeiro grupo começou e profetizou sobre o próximo. O próximo veio e profetizou sobre o próximo. E essa geração de adoradores que está aqui hoje está de pé como profetas,
profetizando o que vai viver a próxima geração. E quando nós entendemos, irmãos, que nós somos os profetas da próxima geração, isso traz sobre nós um senso de responsabilidade muito maior do que aquele que temos simplesmente sobre a nossa própria salvação, sobre a nossa própria comunhão com Deus. Porque nós não somos apenas nós no corpo de Cristo, nós somos o reflexo daqueles que vêm. As irmãs que hoje fazem coreografia aqui, certamente, como foi dito aqui, eram as pequenininhas que ficavam rodando ali na frente enquanto as irmãs mais velhas faziam, só esperando chegar a sua vez para o vestido caber nelas para elas fazerem também. Eu cresci no Cordeirinho de Cristo, eu sei como é que é. Eu sou filha dessa casa, né, da sede. Depois o Senhor me levou para outros caminhos, mas eu cresci nessa igreja e eu sei muito bem como funciona. A gente começa no Cordeirinho de Cristo, no banquinho da frente, que é onde ficam os menorzinhos. O tempo vai passando, a gente passa para o segundo banco, onde ficam os maiorzinhos, mas o nosso olho está lá na galeria, nos jovens atuantes. Ah, um dia eu canto nos jovens atuantes. E quando a gente chega nos jovens atuantes, a gente começa, misericórdia. Daqui a pouco não me cabe mais nos jovens atuantes, eu vou ter que passar para o Rosa de Saron. Porque, né, irmãos? É jovens atuantes, jovens. Né? Eu conheço gente de 50 anos nos jovens atuantes, eu conheço gente de 70 anos nos jovens atuantes, mas não cabe a mim. Mas a gente já começa lá a botar o pezinho na Rosa de Saron. Os irmãos já começam, né, a botar o pezinho ungido ali no grupo dos homens. E a verdade é que a geração que vem antes vai ser em quem se reflete a geração derradeira. E ai de nós, irmãos, se não formos um bom reflexo da imagem de Cristo. Porque aqueles por quem nós oramos hoje, aqueles a quem nós ministramos hoje, aqueles a quem nós ensinamos hoje, serão aqueles que serão reflexo dos nossos filhos amanhã. Porque, irmãs, eu lamento muito dizer isso para vocês, mas quando vocês chegarem um pouquinho mais da minha idade, vocês vão ver que joelho já não dá para muito mais do que oração. Coreografia vira luxo. Eu aposentei a sapatilha aos 30 anos. Falei, 30 anos eu vou parar de fazer coreografia na igreja, porque eu conheço o meu joelho. E com 33 o joelho lesionou. Falei, parei na hora certinha. Senão eu ia deixar o grupo na mão. E quem vai continuar fazendo? Aqueles que eram menores que nós. Aqueles que eram mais jovens. Aqueles que viram Cristo na nossa vida, enquanto nós estávamos aqui na frente. Daniel, neste versículo que nós acabamos de ler, ele tinha vivido uma experiência que às vezes eu gosto de parar e imaginar como eu reagiria se eu estivesse no lugar de Daniel. Mas nesse caso especificamente, eu entendi que eu não reagiria. Eu ia com certeza desfalecer. Se Daniel, que era Daniel, não deu conta, irmãos. Daniel, ele estava num processo muito interessante, e é sobre esse processo que eu quero falar com vocês aqui hoje. Como eu falei no começo, Jeremias profetizou. E o que Jeremias profetizou? Quem está com a EBD em dia aí? Jeremias profetizou a ruína de Israel. Porque Israel estava em desobediência ao Senhor, levantando altares a outros deuses e fazendo todo tipo de abominações. E Deus chamou Israel, deu chances e mais chances, e o povo de Israel não ouviu a voz do Senhor. E então Deus usou Jeremias para profetizar, dizendo que o povo seria levado cativo e sofreria as consequências das suas más escolhas. E no tempo determinado pelo Senhor, conforme o profetizado por Jeremias, o povo foi levado cativo. E no meio deste povo que foi levado cativo, um jovem, um adolescente, chamado Daniel, que se destacou, não por ser o mais bonito, não por ter as melhores roupas, não por ter o último iPhone, até porque nem existia, mas porque tinha um coração que não se dobrava às coisas que o mundo oferecia. Por ter um coração de valores inegociáveis, e aos valores inegociáveis chamamos princípios.
O que são princípios? Princípios é aquilo que não se pode negociar, é aquilo que não se troca por nada. Foi louvado aqui durante a coreografia, eu não te troco por nada. Princípio é aquilo que ainda que custe a sua vida, você não abre mão. E Daniel foi um jovem de princípios, e os seus princípios estavam em Deus. Quando ele chega no cativeiro, ele se destacou por ser muito inteligente, por ter boa aparência. Você conhece a história, estou só recapitulando para nós contextualizarmos. Mas ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares que o rei oferecia, porque o rei queria os meninos mais fortes, mais bonitos, mais robustos, mais espertos para servir na corte real. E eles eram separados, instruídos, aprendiam a língua do lugar. Mas Daniel colocou no seu coração, não vou me contaminar. Irmãos, posso contar uma coisa para vocês? Quando a gente pensa em cativeiro, a gente pensa nesses muquifos de sequestro, que a polícia, quando acha um sequestrado, tá lá um colchão sem a capa, só a espuma, todo encardido, umas paredes mofadas. Só que a Babilônia era linda. Quando a gente fala de cativeiro, a Babilônia não tinha nada a ver com o que a gente entende como cativeiro. Era um lugar incrível para a época. Coisas lindas, construções lindas, ouro, todo tipo de joias e todo tipo de coisa que muitos daqueles meninos talvez nunca tivessem visto em Israel, apesar da glória de Israel. Apesar do santuário, apesar do templo de Salomão tão suntuoso, muitos daqueles meninos ainda jovens não tinham visto tantas glórias como as glórias que havia no cativeiro. Porque a maioria daquele povo era pobre. E aí você imagina, você pega um menino pobre e leva ele para dentro de um palácio com toda sorte de coisa gostosa para comer, churrascada rolando noite e dia, pizza rolando noite e dia. Era muito arriscado que muito rápido aqueles meninos já não se sentissem cativos, mas se sentissem cativados pelas coisas que o cativeiro tinha a oferecer. Mas enquanto muitos estavam interessados em tocar as coisas que aquele lugar tinha para oferecer, Daniel, que era mais esperto, estava interessado em tocar o céu. Sabe, irmãos, é muito arriscado que o mundo nos atraia. Deixa eu te contar um pequeno testemunho. Eu sou cantora lírica. Para quem não sabe o que é uma cantora lírica, é uma cantora de ópera. Aquela vozinha bem fininha. Canto desde a minha juventude, é uma coisa que eu tenho como um hobby, um passatempo, algo que eu gosto. E no evento que eu fui ontem, que era aniversário de uma artista, de uma cantora que não é evangélica, ela pegou uns vídeos meus, cantando, que ela tinha pedido para ver, e mostrou para aquele grupo de amigos dela, todos artistas, todos da área da música. Gente que a gente não faz ideia de quem é, mas o mundo conhece aí. Eu realmente não acompanho, irmãos. Você fala, esse daqui é o famoso fulano. Opa, famoso, desde agora, pra mim, que até então eu não conhecia. E quando eu entrei naquele lugar, irmãos, eu ouvi coisas que eu repreendi no nome de Jesus na hora, porque o pessoal gostou de me ver cantar. Só que não é gostou igual gosta aqui na igreja, porque aqui na igreja a gente vê a imagem de Cristo na pessoa, mas o mundo não, o mundo vai ver você. Vai ver a tua voz, vai ver a tua performance, vai ver... Irmãos, eu sei a quem eu pertenço. Eu não tenho mais de 12 anos de idade. Aliás, com 12 eu já sabia a quem eu pertencia. Mas quando eu botei o pé naquele lugar, e um dos motivos de eu ter ficado tão incomodada lá foi esse, eu recebi tanto elogio. Mas tanto elogio, pastor. Mas uns elogios estranhos. Que a gente que está acostumada a ver o povo louvando a Deus pela nossa vida, quando eles elogiam a nossa pessoa, é indigesto, porque a gente não vive para nós, a gente vive para Cristo. E toda hora chegava um
nossa, eu vi seu vídeo, não sei o que, e um monte de... As pessoas estavam sendo gentis, eu não estou aqui falando mal das pessoas. Só que como eu já estava com Daniel na minha cabeça, eu falei, então era assim que Daniel estava na Babilônia. Que voz linda! Mas vocês estão querendo que toque o céu, né? Se não quiser, não vou participar. Me chamar de diva, gente. O que é uma diva? Diva pop? Não tô interessada, não. Eu tô interessada no divino. Teve um que gritou histericamente, chegou a nossa diva. Eu falei, nem diva, nem de vocês. Está podendo o sangue de Jesus, eu sou de Cristo. Que eu diminua e que Ele cresça. E se vocês viram alguma coisa que vocês acharam graça em mim, foi Ele que deu, conversa com Ele. E realmente, irmãos, eu entendo que o canto lírico não é algo comum, que todo mundo consiga. Mas ainda assim, eu me lembro muito bem que aos meus 17 anos de idade, eu estava no altar de Deus, quando eu entreguei o meu coração e disse, eu quero fazer para o Senhor. E Deus tomou o profeta e disse, porque você entregou o seu coração, Deus vai te dar na tua voz notas tão altas que nem você vai saber de onde saíram. Foi daí que saiu o canto lírico na minha vida. Não foi de um show, não foi de uma escola de música, não foi de uma simples vontade de fazer algo que ninguém fazia. Foi de um coração dobrado no altar e um coração de uma menina de 17 anos que achou graça diante do Altíssimo. Então pra trás com os teus elogios, Satanás, não estou interessada. E Daniel estava na mesma posição, rapaz, que menino forte, que menino bonito, que menino inteligente. E Daniel dizendo, eu sei de quem eu sou, eu sei para quem eu faço, eu sei para quem eu entrego, eu sei o meu objetivo, e o meu objetivo é tocar o céu. E aí o tempo vai passando. E uma coisa que eu acho muito bonito, jovens, vocês não leram o livro de Daniel ainda, lê o livro de Daniel, faça o favor a você mesmo. Porque a cada nova história na vida de Daniel, começa assim, e no ano não sei que, do rei Dario, eu, Daniel, coloquei no meu coração. Cada vez que encerra uma história e começa uma nova história, você vai ver Daniel dando a data, porque era assim que se escrevia, Daniel era inteligente, bonitinho. Cabeçalho, o nome da professora. Quem passou pela escola sabe que você, para começar uma matéria, você tem uma introdução ali para as pessoas se situarem. Que dia que foi escrito. Daniel fazia isso por convenção, para ninguém ficar perdido. Mas quando ele entrava no assunto de verdade... Ou era, veio a minha palavra do Senhor, ou era, coloquei eu no meu coração. Não tinha outra conversa. Irmão, tu quer ser um crente abençoado. Tu quer ser um crente ungido. Tu quer ter vitória nessa terra. E entenda, quando eu estou falando de vitória, nem sempre eu estou falando de realizações. Às vezes eu estou falando de deixar de realizar, porque sabe que se realizasse, não estava realizando para Deus. Tu quer ser um crente vitorioso? Que toda história na tua vida, que cada novo capítulo teu comece ou com veio a minha palavra do Senhor, ou com coloquei eu no meu coração. E aqui, quando a gente volta a alguns capítulos, a saber, o capítulo 9, ele começa do jeitinho que eu falei, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Aí ele dá toda uma conversa ali. Eu, Daniel, entendi pelos livros. Daniel estava lendo a Bíblia, irmão. Antigamente só tinha Antigo Testamento. E lembra que eu falei no começo de Jeremias? Jeremias profetizou que o povo ficaria por um tempo cativo, mas que depois o cativeiro acabaria e Deus traria de volta os seus cativos para Jerusalém e para Judá. E estudando isso, estudando os livros da lei de Deus, Daniel começou a fazer as contas. Irmão, imagino esse rapaz. Olhava nos livros e falava, não, peraí, Jeremias profetizou no ano tal. Ele falou que seria 70 anos. Então,
Eu imaginei Daniel fazendo as contas e de repente Daniel teve um insight. Ele falou, rapaz, está chegando o tempo. Está chegando o tempo da libertação. Está chegando o tempo que Deus vai virar o nosso cativeiro. Daniel já não era um garotinho nessa época. Daniel envelheceu na Babilônia, mas ele não deixou o seu coração esmorecer por causa do cativeiro, porque quem é crente onde estiver. Quem é crente onde o Senhor lhe colocar. Quem é crente independente das circunstâncias. Pode ser no santuário, pode ser no cativeiro, pode ser no tabernáculo, pode ser no deserto. O crente é crente onde ele está, e Daniel nunca deixou de ser crente porque estava no cativeiro. Muito pelo contrário, Daniel estava convertendo todo mundo ali. Quer ver uma história legal de Daniel? O rei, cuja palavra não podia voltar atrás, deu um decreto. Daniel desobedeceu o decreto porque era crente, e aí foi jogado na cova dos leões. Todo mundo sabe, falando rapidinho. Ai, pastores, eu acho a coisa mais linda quando aquele rei, que não era servo do Deus Altíssimo, chega de miudinho na beira da cova e fala, Daniel? Ô irmão, ninguém fala com morto não, o homem tinha fé. Ele podia não saber em quem, mas ele sabia que o Deus de Daniel era vivo. E o rei chega assim meio temoroso, tipo um recém-convertido, e fala, porventura, o teu Deus te deu livramento? Irmãos, ele estava fazendo uma declaração de fé aqui, e falou, que ele pode, eu já te vi ele te tirar da fornalha. Mas será que ele fez de novo? Porque o rei já estava dizendo que Deus faz o que ele quer. O rei estava mais crente que muita gente. Porque tem crente, irmãos. Oh, meu Deus. Eu não sei pregar sem bater. Mas é com amor, tá? Tem crente que Deus só é Deus enquanto tudo vai bem. Aí quando a tribulação vem, o crente pergunta, onde está Deus? Ô vaso, tu não lê Bíblia não? Porque na Bíblia está escrito que nele não há sombra de variação, que ele não muda e não sai do lugar. Ele está no mesmo lugar de onde tu falou com ele da última vez, no alto sublime trono. Onde está Deus? No mesmo lugar que estava da última vez que você falou com ele. Ele não sai de lá. Ele não sai do seu lugar de glória. Ele não sai do seu lugar de regência, do seu lugar de força, do seu lugar de domínio, do seu lugar de soberania, do seu lugar de poder, do seu lugar de onisciência, onipresença e onipotência. Ele não sai do seu lugar de soberano, de rei dos reis, do senhor dos senhores, de dono do universo. Aí tu acha porque tu tá com problema, Deus perdeu o poder. Amado, problema das duas, uma, ou é prova ou é consequência. Dá uma sondada aí, se for consequência é só se arrepender, se for prova é só esperar que passe. Mas Deus não sai do seu lugar. E Daniel, muito de boa com a conversão dele, que sabia disso, estava lá no cativeiro, neste pensamento. Jeremias falou. E ele lia, tá? Porque anos depois a gente começa a esquecer. Vocês estão estudando Bíblia, gente? Estudar a Bíblia, hein, povo? Vocês estão estudando a Bíblia, eu tenho certeza, senão essa igreja não estava como está, não. A gente conhece uma igreja que estuda a palavra. Glória a Deus. Daniel, então, lê lá no livro que estava próximo o tempo da redenção. E aí Daniel sentou, foi tomar um café e prosear, porque afinal de contas já estava próximo o tempo, gente? Não. Daniel fez o que ele sempre fazia. Colocou no seu coração entender este negócio. E quando você lê o capítulo 10, no versículo 12, você vai ver que aquele varão que apareceu para ele diz: desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender. Ô irmão, quer ver a tua vida fluir? Antes de agir, entenda a voz de Deus. Antes de agir, entenda o que Deus quer. Antes de agir, compreenda o que está acontecendo na sua vida. Tamires, como é que eu faço isso? De joelho no chão. Primeiro você fala, depois você fica quietinho ali esperando Deus responder. Como Deus vai me responder? Não sei, mas eu te garanto que vai ser de um jeito que você vai entender. Porque às vezes aquilo que é fácil para você entender é difícil para mim.
Às vezes aquilo que para mim fica claro, para você fica nebuloso, mas Deus que sonda os corações sabe como fala com cada um. Com alguns ele vai falar na palavra, com outros ele vai levantar alguém que leve uma mensagem direta, com outros ele vai falar em sonhos, revelações, ele vai falar no coração, na mente, na televisão, na televisão. Quando eu fui entrar na faculdade, eu não me lembro se já contei esse testemunho aqui, passado no vestibular eu tinha, mas eu só tinha R$25 e eu precisava de 90 mil. E eu falei com Deus, Deus, eu entro ou não entro, porque dinheiro eu não tenho, mas se o Senhor abrir a porta eu vou. E quando eu liguei a televisão, estava passando o programa do pastor R.R. Soares e apareceu bem grande na tela assim, aquele que espera a chuva nunca semeará, e o que observa o vento nunca colherá. Falei, então é isso aí, vai sem dinheiro mesmo. Deus fala até através da televisão. Ainda sobre televisões e como Deus fala, assim que eu voltei de Minas Gerais para cá, eu era menina, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu estava passando uma provação que para mim, hoje eu olho e vejo que não era tanta coisa, mas para aquela menina de 18 anos era. É porque 20 anos depois a gente fica mais cascuda, né? E eu trabalhando de babá, uma luta, irmãos, uma luta. Aliás, nessa época eu não estava nem trabalhando de babá, eu estava de babá de graça ainda. Eu estava tomando conta do meu primo para minha prima trabalhar. E o meu primo assistia Procurando Nemo o dia inteiro. Eu sei as falas daquele filme de cor, contra a minha vontade. Ele ficava, tia, eu quero assistir o peixe, que traduzido para a linguagem dos bebês é peixe. O tempo todo, e eu com meu coração apertado e com vontade de chorar, e não podia chorar porque o menino ia querer saber, ele tinha 4 anos, por que eu estava chorando. E uma hora ele estava lá assistindo Nemo pela 15ª vez, eu abaixei minha cabeça e falei, Deus, o que eu faço com essa situação? E o peixinho do filme começou a cantar, continue a nadar, continue a nadar. Eu olhei para aquilo e falei, Deus, o Senhor está usando um peixe azul de desenho animado para falar comigo? E eu parei a oração, olhei para a televisão, a bichinha entrou na frente do plano principal, assim, né? Como se estivesse olhando para a câmera e disse, para achar a solução, nada. Eu falei, é para eu seguir em frente, né, Senhor? Eu estava com uma vontade de parar, que vocês não têm noção, gente. Por que vocês acham que Deus usou aquele peixe esquisito para falar comigo? Porque eu falei, Deus, se o Senhor não me dá uma palavra, eu vou parar. E Deus continue a nadar. A água está levantando, o mar está revolto, a tempestade vai nadando, não dá para andar, vai nadando, mas continua, porque quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Irmão, 20 anos depois eu estou aqui nadando ainda. Só que a gente nada nas águas que descem do trono, aí fica mais fácil. Daniel colocou no seu coração entender e entendeu. É tempo de redenção. E quando ele entende isso, ele toma uma atitude. E você pode se perguntar, o que isso tudo que você está falando tem a ver com aniversário de grupo de coreografia? Tem tudo. Porque de vocês depende se daqui 20 anos eu vou voltar aqui, se Jesus não tiver voltado ainda. E ainda vai ter grupo de coreografia para a gente comemorar. Porque daqueles judeus que viviam cativos na Babilônia, dependia se ia ter judeu em Israel hoje lutando contra a Palestina. E dos que estão lá hoje lutando, depende se vai ter amanhã. E Daniel então, durante 3 semanas, Daniel tinha um negócio com semana, né, gente? Rapaz, para gostar de medir o tempo em semana, até o que era ano ele media em semana. Se você não entendeu, vem a escola bíblica dominical, você vai entender. Durante 3 semanas, Daniel abriu mão de tudo que dava prazer à sua alma. Ele não comeu comida gostosa. Ele não se ungiu com bálsamos, aquele perfumão árabe gostoso, que a gente junta dinheiro para dar para o marido no aniversário de casamento, porque não é um negócio que dá para você comprar todo dia. Daniel tinha assim, porque ele era de confiança do rei. Mas mesmo tendo todas essas boas coisas, ele tirou seus vestidos de linho fino, se vestiu em panos de saco
E quando você pensa em pano de saco, é isso aí mesmo, pano de saco. Sabe saco de batata, saco de guardar as coisas? É aquele tecido bem ralézinho. E com isso ele estava dizendo, Deus, essas roupas, esses cosméticos, esses perfumes, essas comidas, tudo muito gostoso, mas não supre o que está dentro da minha alma. E Daniel tinha um desejo na sua alma, que era tocar o céu. E por esse desejo, Daniel foi considerado por Deus um homem muito amado. Então ele se despe de tudo aquilo que para os homens parecia bom. E durante essas 3 semanas ele clama, irmãos, mas ele clama com a alma, porque orar Daniel já orava. Para ele falar que fez diferente, porque de fato ele fez diferente. Você já viveu isso? Uma experiência que você disse, rapaz, nesse período eu vou ser um crente doido. Ser um crente doido é muito bom. Dá uns resultados na tua vida que ser um crente normal não dá. Há momentos na vida, irmãos, que a gente não se pode dar ao luxo de ser normal. Porque a situação exige intensidade. E quem quer ver a mudança acontecer, precisa viver essa intensidade espiritual. Você não vai conseguir fazer isso o tempo todo porque você é humano, mas isso tem que ser pelo menos periódico, sabe? Isso tem que ser repetitivo na tua vida. Eu sei que não dá pra gente viver essa intensidade toda porque ainda estamos nesse corpo físico, então não dá pra ser assim direto, senão você sucumbe, mas tem que ser periódico. Busca Deus com tudo. Na hora que você sentir que a sua força tá batendo, vai lá, come um caldo de mocotó, refaz as tuas forças, dá um tempinho, fica na tua oração normal, recuperou, vai de novo. É isso que a Bíblia diz quando ela diz que nós buscamos a Deus de fé em fé. A fé lá em cima, para respirar que tu é humano, senão teu corpo quebra. A fé lá em cima de novo. E Daniel, quando ele termina esse período de busca, de entrega, de se quebrar completamente no altar do Senhor. E eu estou falando de um cara que todo dia orava 3 vezes por dia, com as janelas voltadas para Jerusalém. Então eu imagino o que não foi essa entrega de Daniel, porque a entrega já era rotineira na vida dele. Foi um negócio sobrenatural. E ele era homem, tá? Se ele fez, dá pra gente fazer também. Só um adendo. E quando Daniel termina a sua entrega, aparece diante dele o enviado, ungido, mensageiro do Senhor. O bichinho arriou os 4 pneus, e eu entendo que por muito menos eu já caí, estatalada no altar de Deus. Imagina você ter uma visão dessa. E aquele mensageiro diz: Daniel, homem muito amado. Irmão, se Deus fala isso comigo, não precisava falar mais nada, que eu já estou feliz. Embora a gente saiba, mas ouvir da boca do Todo-Poderoso ser muito amado, rapaz. E ele diz, desde o primeiro dia, preste muita atenção nisso aqui, por favor. Desde o primeiro dia em que você colocou no seu coração, ei jovens do grupo de dança, desde o primeiro dia que vocês colocaram no coração de vocês fazer esse evento aqui, vocês já tocaram o céu. Desde o primeiro dia, que alguém que eu não sei quem foi, há mais de 50, tem 50 anos a igreja, pastor? 55 anos atrás, alguém botou no coração, não tem Assembleia de Deus aqui em Pessegueiros. Alguém botou no coração, bateu na porta aqui do proprietário e falou: quer vender esse terreno? Será que você pode dar glória a Deus por isso? Porque desde o primeiro dia em que alguém foi lá no pastor Joaquim, saudoso pastor Joaquim, falou: pastor, vi um terreno para comprar lá em Pessegueiro para abrir uma congregação. Ele bateu o carimbo e falou: compra. Os céus já sabiam o que estaria acontecendo aqui nessa igreja hoje. Reina cantarabassominai. Nós
Nós não estamos falando só de mais um aniversário de um grupo. Nós estamos falando do primeiro joelho que se dobrou quando o terreno ainda tinha mato. Nós estamos falando da primeira mão calejada que cortou a primeira árvore para abrir o platô. Nós estamos falando do primeiro pedreirozinho humilde que veio aqui e colocou a pedra fundamental. E nós estamos falando daqueles que, se Jesus não voltar antes, até Jesus voltar, estarão aqui, se lembrando que em 50, 70 anos atrás tinha uma irmãzinha de 1,55 m que gostava de vir pregar aqui, porque aqui o povo já pegava naquela época. Mas para isso acontecer tem que ter alguém disposto a tocar o céu. Para isso acontecer tem que ter alguém disposto a viver o sobrenatural. Para isso acontecer tem que ter alguém disposto a ser chamada de diva e repreender em nome de Jesus. Não quero. E o mundo vai te fazer, é muita oferta, não é pouco não. Tu acha que o inferno está feliz contigo? São 57 anos envergonhando o inimigo, gente. Porque desde o primeiro irmão que dirigiu o culto inaugural aqui, eu tenho certeza que Satanás e seus anjos vamos derrubar. Não derrubamos no primeiro ano, vamos derrubar no segundo. Não derrubamos na primeira década, vamos derrubar na segunda. Já estamos em meio século, hein? E o inferno não vai derrubar a igreja do Senhor em nome de Jesus. Eu profetizo isso aqui. Oh, irmãos, nós esperamos que Jesus volte logo, mas eu não sei o dia nem a hora. E enquanto eu viver, eu quero ver essa igreja de pé. E depois que eu me for, eu quero que os meus filhos vejam essa igreja de pé. E depois que eles se forem, eu quero que os meus bisnetos olhem e falem assim: não é aqui que tem uma foto de vó pregando? Porque desde o primeiro dia, a igreja muito amada, que você colocou no seu coração que o nome do Senhor ia ser proclamado aqui neste lugar, você já tocou o céu. E assim diz o Senhor a essa igreja: as portas do inferno não prevalecerão, porque eu a tenho escolhido. E aqueles que se forem, diz o Senhor, levantarei eu outros que fiquem em seus lugares com a mesma unção e unção ainda maior. Os vossos filhos e os vossos netos verão minha glória neste lugar. Porque desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida e tocou o céu. Há uma unção diferente que desce sobre este lugar, queridos. E você que pode, se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Existe alguém que esteja disposto a tocar o céu neste lugar? Existe alguém que não se conforme com os manjares e com os altares do rei desse mundo e diga: eu vou fazer a diferença, custe o que custar. Ei, deixa para eu finalizar a mensagem, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo pelo que Daniel estava clamando no momento em que sua oração tocou o céu, aconteceu. Vai acontecer. Toca o céu para você ver se não acontece.
O que você precisa? É de salvação na tua casa, é de avivamento no teu ministério, é de solução para o teu casamento, é de cura, é de conserto, é de reconciliação, é de perdão. Eu não sei o que você precisa, mas experimente tocar o céu para você ver que acontece. Aconteceu o que Daniel clamou para acontecer, mas antes disso, pastores, que processo maravilhoso. Porque Daniel clamava pela volta do povo da época dele por Jerusalém, e as cortinas do céu se descortinaram diante dos olhos de Daniel. E aí ele viu, tô falando pra vocês, Daniel gostava do negócio de semana, foram as 70 semanas de Daniel. Rapaz, Deus mostrou pra ele dali até a volta de Cristo. Antes de eu, você, qualquer um da nossa geração imaginar nascer, é uma coisa muito tremenda, irmãos. Eu imagino o próprio Espírito Santo chegando lá de Daniel, porque até então o povo daquela época, eles sabiam que viria o Messias e era isso. E ainda assim por profecias que nem todo mundo entendia. Mas o Espírito Santo chegou para Daniel e falou: Daniel, deixa eu contar um negócio muito legal. Sabe o Messias que vem? Ele vem. Primeiro o povo vai voltar para Jerusalém. Depois vem o ungido. Depois o ungido vai morrer. Depois o ungido vai ser assunto ao céu. Depois vai passar a tribulação devastadora. Depois eu vou restaurar o povo. Depois vai vir o anticristo. Depois o ungido vai voltar a levar todo mundo. Ninguém sabe disso, agora tu sabe. Tem coisas muito maiores que Deus quer te revelar. Daniel, bobinho de tudo ali, de boca aberta, ele mesmo falou: não resisti diante da revelação, caí com meu rosto no pó. Depois o mensageiro veio e botou a mão no ombro dele. Sabe como é que ele ficou? Em 4 apoios de gatinho, que foi tudo que a força dele conseguiu. Aí o mensageiro disse: Daniel, olha para mim. Ele respondeu: não vai estar dando, Senhor, porque eu estou completamente abatido diante dessa revelação. Você já experimentou uma revelação que te deixa com os 4 pneus arriados? Irmão, muito bom, não dá vontade nem de voltar. Ô Jesus, eu estou morrendo, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Aquele culto lá no interior, nunca vou esquecer, meu Deus do céu. Uma semana para eu andar sem as pernas tremer de novo. Deus quer te revelar coisas muito maiores, querido. E sabe, seria muito triste se com Deus querendo revelar coisas tão grandes, você por própria escolha vivesse no raso. Porque só vive no raso quem quer. Porque os oceanos do Espírito são profundos. Mas para chegar no fundo tem que mergulhar. E mergulhar cansa. Mergulhar dá trabalho. Mergulhar demanda. Mas mergulhar vale a pena. E se há alguém aqui que quer tocar o céu nessa noite, não só nessa noite, mas a partir dessa noite, porque eu vou dizer para você, entrar no Santo dos Santos é um negócio que não tem volta. Já disse muito bem pastora Fernanda Brum, que quem já pisou ali em outro lugar não sabe viver, não dá para viver, gente. Eu tô passada até agora o quanto que eu fiquei incomodada naquele evento de ontem. Aqui não é o meu lugar, eu só queria ir embora. Porque quem conhece a presença de Deus, irmão, nada mais lhe satisfaz. Mas só conhece a totalidade da presença de Deus na sua vida quem toca o céu. E só toca o céu quem coloca no seu coração, como Daniel, entender e humilhar-se perante o Senhor. O versículo 12 diz isso. Daniel, homem muito amado, desde quando? Desde o primeiro dia em que tu colocaste no teu coração entender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, as tuas orações foram ouvidas. Tem que ter conserto, tem que ter humildade, tem que ter tudo que você sabe que precisa, que você é crente. Eu não vou ficar aqui te ensinando a ser crente. Eu só estou te convidando a ser mais crente comigo, porque eu também quero ser mais crente. Porque ser crente é muito bom, é uma doideira, irmão, mas é muito bom. É uns negócios sobrenatural que acontece, você fica olhando, você pergunta de onde que saiu, mas é muito bom.
Eu nunca estive no mundo, cresci na igreja, mas nos pequenos momentos em que eu senti o cheiro do mundo perto de mim, já não me agradou. O céu é bem melhor. E quando o mundo não entende, por que umas meninas tão lindas com tanto talento estão aqui, não estão numa grande companhia de dança ou fazendo vídeo aí nas internet da vida para ganhar dinheiro? Porque eles não entendem que o céu é bem melhor. Eu queria pedir, por favor.